Olá, sejam muito bem-vindos à Hora Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva e conexão com tarôs, oráculos, astrologia, meditação guiada, frases de cocriação para guiar a sua semana através das situações que você pode estar passando por aí. Hoje com a leitura de Portal da Luz. Portal da Luz traz sempre uma leitura de conexão com a nossa criança interior. Então, eu trago sempre uma mensagem de alguma coisa que pode estar aí no seu pensamento, que pode estar te travando de alguma forma, que pode estar machucando os seus sentimentos, que podem estar fazendo você refletir apenas sobre alguma coisa, e alguma coisa que impacta, às vezes, diversos setores da sua vida, ou um setor único da sua vida, a gente vai ver ao longo da leitura. Para isso, eu uso esse oráculo, que é um oráculo que eu adoro, que eu demorei muito tempo para ter, mas que eu sou muito apaixonada por ele, que é a Palavra de Criança, que traz diversos assuntos sobre a nossa vida, trabalho, sentimentos, relacionamentos, coisas que a gente tem que cumprir, sobre o olhar e a perspectiva de uma criança, para que a gente possa resgatar tudo isso e ressignificar algumas coisas aí na nossa vida. Então, essa leitura, apesar de ser uma leitura geral, pode ser alguma coisa que está acontecendo agora no seu momento aí da sua vida, pode ser uma coisa que sempre te martelou aí na sua cabeça, pode ser uma coisa que você já viveu, mas não digeriu muito bem. Então, permita-se abrir o seu olhar e a sua percepção emocional sobre isso, para que você acesse a mensagem, para talvez ressignificar alguma coisa que você tem muito aí enraizado dentro de você, ou pelo menos ter um novo olhar sobre isso, tá? Então, eu vou pedir agora, peraí, deixa eu só me arrumar, gente, na cadeira, eu odeio essa cadeira. Vou pedir aqui mensagens do oráculo Palavra de Criança para todas as pessoas que vão se conectar com esse vídeo. Qual a mensagem do Portal da Luz de hoje? Qual a mensagem de conexão com a nossa criança interior de hoje? Para todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. O que elas precisam saber? Que perspectiva que elas precisam ter sobre a vida delas? Se é uma mensagem extra, eu não vou aceitar, porque eu não cortei ainda, mas falava sobre liberdade, sobre a gente se sentir livre para fazer algumas coisas na nossa vida. Então, qual a mensagem geral do oráculo, Palavra de Criança, neste momento da nossa vida? Eu acho que vai falar sobre liberdade da mesma forma, só que por uma outra perspectiva, tá? Vou deixar até virado aqui. A gente vai falar sobre o quanto que a gente se deixa livre para viver o que realmente quer viver. E quando a gente não faz isso, o quanto a gente se sente morto por dentro, tá? Mas eu vou clarificar essa mensagem, vou aprofundar nessa mensagem, vai estar tudo aí na minutagem, mas eu gosto de pedir um direcionamento de energia mais evoluída. Esse oráculo fala de superatração de energias positivas para a situação. Então, esse oráculo, ele sempre traz uma mensagem de mais iluminada. Como que eu posso olhar isso sobre um ponto de vista mais elevado e mudar isso na minha vida? O que eu tenho que olhar em perspectiva para poder mudar esse pensamento, esse sentimento, essa ação na minha vida, tá? Aqui fala um pouco de quando as responsabilidades da vida já são tanta gente que a gente se sente morto por dentro, parece que a gente perdeu uma parte nossa. Então, eu peço do oráculo de superatração de energias positivas, qual a mensagem de direcionamento mais elevado para a energia que está nessa mesa agora, para as pessoas que vão se conectar com essa leitura e que precisam dessa mensagem de alguma forma. Tem duas leituras aqui ao longo da semana que eu brinco que não são leituras fáceis, que é justamente a leitura de alquimia evolutiva e esta. Qual a mensagem de complemento para morte, alma e responsabilidade? Qual a mensagem de complemento para as cartas que eu tenho na mesa? Obrigada. Caiu esta mensagem aqui, que depois eu leio para vocês, que fala de que quando a gente se conecta com o reino espiritual, as portas que precisam se abrir para a gente se abrem e a gente adquire a sabedoria que a gente precisa para atravessar o momento. Então aqui, eu vou falar primeiro todos os aspectos que podem se encaixar aqui, depois eu leio a mensagem como um todo, tá? Para todo mundo. Aqui pode ser que tenha acontecido alguma morte literal na sua família e você tenha se sentido na responsabilidade de assumir algum posicionamento dentro dessa família, e isso fez com que, além de ter que lidar com a dor da perda, o luto dessa pessoa aí na sua vida, para além disso, pode ser que você tenha tido que lidar com uma espécie de morte de uma parte de você, porque quem você era teve que se desconstruir para se transformar nessa pessoa que assume responsabilidades e que está nessa posição e de que é responsável pelos outros. Então a gente está falando de um luto literal em relação a um luto interior nosso, mas a gente também pode estar falando, para quem não envolve perdas na família,
pode estar falando dessa modificação. Então, aconteceu alguma mudança na minha vida que quem eu era precisou se desfazer, precisou não estar mais aqui, eu precisei mudar a minha versão. Então, aqui pode ser, eu virei pai ou mãe e aquela pessoa que eu era teve que se modificar para assumir essa responsabilidade, ou eu tive que assumir a responsabilidade pelos meus pais, ou eu tive que assumir uma responsabilidade no meu trabalho X e eu tive que mudar um jeito que eu era e eu tô lidando com essa morte de uma parte de mim. Enfim, tá? A gente tem um luto aqui envolvido e que fez a gente se sentir menos, né? É como se assumir essa responsabilidade fez com que eu abrisse mão de uma parte de quem eu sou. E perder essa parte de quem eu sou tá fazendo com que eu não veja mais brilho na vida, pelo menos não como eu via. É como um apego a quem eu era, né? Mas vamos à mensagem de uma forma mais geral. Aqui, como energia central, a gente vem com a carta da alma. A carta da alma vem com a mensagem assim: a alma é uma parte muito velha da gente, tão antiga que às vezes a gente até esquece que tem ela. A alma existe para nos ajudar a lembrar de coisas que a gente esqueceu. Se a gente ouvisse mais a nossa alma, a gente ia acordar muito sabido, que nem ela, e nunca mais se esqueceria da responsabilidade ou de ser quem somos. Busque a memória e a sabedoria intuitiva da sua alma para resolver o que quer que seja que precise ser resolvido. Então aqui essa mensagem vem dizendo que a nossa alma sabe que a gente nunca perde totalmente todas as partes de quem somos. Às vezes a gente precisa silenciar uma parte para que outra se sobressaia. Mas isso não quer dizer que eu perdi aquela parte de mim. Isso não quer dizer que ela não está mais aqui dentro de mim. Vou dar um exemplo clássico da minha própria vida. Vamos dizer não, eu passei por uma situação X e aí eu percebi que inconscientemente, involuntariamente, eu mudei. Eu me tornei uma pessoa mais fria, mais séria, mais direcionada, mais cética em vários aspectos da minha vida, ao ponto dos meus amigos falarem: gente, eu tô com saudade da pessoa que você era. Aonde que ela tá? E a sensação nítida que eu tinha é que essa pessoa que eu era, que era mais feliz, que eu adorava ela, que ela tinha morrido mesmo, de certa forma, quando passou pelo que quer que tenha acontecido na minha vida, que não cabe aqui agora. E eu passei anos com a sensação de, nossa, que pena. Eu gostava tanto daquela parte de mim, era uma parte que todo mundo adivinhava tanto, era uma parte que todo mundo gostava tanto de estar por perto, era uma parte tão bacana, tão expansiva, tão divertida de mim, e eu senti mesmo, eu não sentia mais a presença daquela existência em mim mesma. E aí, e isso foi afastando pessoas, porque tinham pessoas que, na verdade, gostavam daquela parte de mim, não da Isis toda. E aí a gente foi descobrindo no caminho, não é mesmo? É mesmo. E isso foi passando até que, num momento X, que eu nem sei dizer exatamente o que aconteceu ali, foi como se ela acordasse. Foi como se eu, sem pensar, tivesse agido de uma forma que eu trouxe ela à tona de volta. E eu falei, caraca, eu acho que a situação que eu passei fez com que eu realmente acreditasse que eu precisava ter essa postura mais séria e que eu anulasse completamente essa parte de mim. E a hora que eu cheguei num lugar, num momento, e numa troca que ela foi mais saudável e fez com que eu me sentisse segura novamente, foi como se aquela parte que eu era pudesse voltar. Então, às vezes a gente tem a sensação de que perdeu uma parte de quem a gente era, mas a gente não perdeu. É como se no seu momento você entende, e isso é inconsciente, tá? Você entende que precisa anular aquela parte para que essa se sobressaia e aqui se dê certo. E aqui, isso aqui dê certo e vá para frente, prospere, porque eu tô tentando fazer alguma coisa dar certo. Mas, na verdade, o que acontece é que a hora que você estiver fazendo isso dar certo e que você perceber que não precisa ser só desse jeito, essa outra parte que você silenciou vai voltar e se encontrar com ela, porque tudo faz parte de quem você é. Tudo tá gravado na sua alma, tudo é uma forma sua de expressão. A gente só tem fases da vida que a gente vai expressar mais uma ou outra. A gente continua essa mensagem com a carta da responsabilidade. A carta dessa responsabilidade vem com a mensagem de responsabilidade é quando a gente sabe que tudo que acontece foi porque a gente quis assim. Aí a gente não fica achando que os outros têm de devolver a nossa vida ou que os outros são responsáveis por não sermos mais quem éramos antigamente. Então a gente não fica brigando com eles o tempo todo e acaba entendendo que a responsabilidade é só nossa. Exercite o poder de criar harmonia na sua vida através da sua responsabilidade sobre as coisas. Então aqui vem dizendo que a gente percebe, quando eu percebo que eu fiz isso comigo, que eu acreditei realmente que eu precisava ter essa postura para que isso desse certo, e a hora que eu percebo que não precisa ser assim, eu fiz uma leitura, é que eu vou ter postado ontem, mas eu fiz uma leitura sobre amor que falava um pouco disso. Se isso está acontecendo nos seus relacionamentos, por favor, assista a mensagem de Conexões Sagradas, tá?
Então, eu acho que eu preciso ter essa postura para que isso dure e se torne estável na minha vida. Mas a hora que eu percebo que eu não preciso, aí eu volto a ter leveza, eu volto a ter uma outra, me expressar de uma outra forma e perceber que eu não preciso de nada daquilo, sabe? Para realmente vingar e dar certo. E aí a gente completa essa mensagem com a Carta da Morte. A Carta da Morte fala que Morte, quando a lagarta já aprendeu tudo na vida das lagartas. Aí então ela se fecha numa casinha bem apertadinha, chama aquilo de casulo, nascem suas asinhas nas suas costas e ela vira uma borboleta bem bonita que sai voando por aí, aprendendo um monte de coisas novas e diferentes. Entregue-se com confiança à transformação pela qual você está passando. Então, essa mensagem vem dizendo que esse momento de sentir eu perdi, na verdade é só uma transformação, é só um amadurecimento, é só um novo aprendizado que está chegando para sua vida de forma emocional, para que você integre e perceba que eu não preciso ser só desse jeito, dá para ser desse jeito, e vai ser bom, e vai ser próspero. Às vezes eu aprendi que tem que ser desse jeito, mas vivendo só desse jeito, eu vou perceber que dá para ser dos dois, e eu vou me permitir fazer isso, eu vou me permitir me transformar, aprender com essa situação, para suavizar mais as coisas. E essa mensagem aqui, como eu já tinha dito para vocês, vem dizendo que quando eu me conecto com o reino espiritual e eu abro a porta para receber uma guiança divina, para receber o direcionamento que Deus, o universo, aquilo que você entende por sagrado, tem para me trazer, eu percebo a direção de uma forma clara e ganho a sabedoria que eu preciso para lidar com o que está acontecendo agora na minha vida. Então aqui pede para que você acredite que o caminho que está acontecendo, que os empecilhos que aconteceram, que as mudanças que aconteceram, que toda essa alteração aí que aconteceu foi para que você aprendesse uma nova forma de ser e estar nessa situação. E aprendesse também uma nova forma de viver quem você é. Entende? Então, essa foi a mensagem do Portal da Luz de hoje. O Portal da Luz tem sempre uma mensagem mais curtinha, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês que essa carta da alma fala tá tudo aí dentro de você. Você só expressa em momentos diferentes e a hora que você perceber que não existe um jeito único de fazer, ser e estar, vai ficar tudo mais suave. Você vai resgatar a parte de você que você acha que perdeu, mas não perdeu, meu bem. Tá aí dentro, tá bom? Então tá bom. Então um beijo. Um beijo para todo mundo que assistiu até agora, para todo mundo que gostou, para todo mundo que se conectou. Já sabe, curte, comenta, compartilha. Um beijo muito grande no coração de vocês e até o próximo vídeo.